no capítulo 20, o versículo 12 e o 15. Nós vamos meditar. Normalmente, quando se fala em Apocalipse, já começa a tremer as pernas, mas já é básico, porque ele pode estar saindo. Mas é um livro tão maravilhoso, é um livro que nos faz refletir em como está a nossa vida, o que nós precisamos fazer para nos aproximar mais de Deus. Amém? Apocalipse 20, no versículo 12 e o 15. Glórias a Deus. Amém? Amém. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi lida aqui nesta hora, meu Deus, nesta madrugada. Falamos, ó Deus, clamando ao Senhor, fala conosco. A tua igreja está aqui sedenta, ansiosa para ouvir a tua voz, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade de falar no meio de nós. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, pode louvando a Deus, pode exaltando a Ele, vai falar conosco. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto, de uma palavra maravilhosa. E aqui, esse texto, ele está falando com respeito ao juízo final, o famoso trono branco, a última sentença que o homem ele irá receber. E aqui ele está nos trazendo exatamente com respeito àqueles que serão julgados no trono branco. Quando nós voltamos na palavra do Senhor, nós podemos observar que lá em Gênesis, Deus ele formou a terra, formou o homem, os animais, tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita situação. Glórias a Deus, aleluia. Nós podemos observar que naquele tempo, quando Deus ele formou ali a natureza, não havia nem a chuva, porque o próprio orvalho que subia, ele dava um determinado tempo, a noite, ele descia e regava toda a terra. Deus tinha feito tudo perfeito, tudo bem organizado. Mas surge algo no meio desta perfeição, que é o pecado. E quando o pecado ele chega aqui nessa terra, e quando o homem ele comete o pecado no intuito de estar sendo igual a Deus, porque foi essa a instrução que Satanás havia dado à mulher, que seria igual a Deus, o homem então ele começa a entrar em parafuso, porque tudo aquilo de perfeito que Deus havia feito começa então a desmoronar. Ou seja, a terra ela passa por uma tristeza profunda. Tudo o que era perfeito que Deus havia feito começa a sair do controle. A natureza então já começa a produzir situações tão terríveis, e Deus ele expulsa o homem ali do jardim e coloca o homem para trabalhar em uma situação complexa. Deus então dá a ordem ao homem e diz que a partir daquele momento ele iria alimentar do suor do seu rosto. Ou seja, ele já não tinha mais aquela alegria de poder chegar e colher dos frutos que o próprio Deus havia plantado. Ele então começa a ter que esforçar e trabalhar para poder sustentar a si mesmo e a sua esposa. Mas em meio a todo este caos, em meio a toda essa situação, Deus ele traz uma esperança para o homem. Quando ele vira ali e diz que nasceria da semente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente. Então nós vemos que a palavra de Deus ela vai discorrendo e vai nos apresentando Jesus no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vem apontando, nos dando um sinal para a direção de Cristo, onde Cristo ele estaria vindo, como ele seria e como ele estaria agindo. Nós conseguimos observar grandes mensagens dentro da palavra do
Senhor nos apresentando o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas o homem, ele já havia algo dentro dele, algo terrível, a mancha do pecado, algo que não se apagaria mais, algo que após Adão e Eva terem ali pego aquela mancha do pecado, toda a sua descendência veio então a se contaminar com este mal. E até hoje nós podemos ver que esta semente, esta herança, ela está na vida do mundo. Não existe uma outra saída, não existe uma outra maneira. Talvez homens podem tentar dizer que é melhor do que o outro, que é santo, que é purificado, mas a palavra de Deus, ela vai nos afirmar que todos pecaram e estavam destinados. Glória a Deus! Glória de Deus, aleluia. Mas Jesus, ele foi nos prometido, e ele nasceu da semente de uma mulher que estava ali. Ela não estava aguardando uma resposta e um sinal vindo dela. Ela estava apenas despojada do seu marido. Ela ainda não havia se casado. Ela não estava esperando e aguardando nada nesse sentido. Mas de repente, o próprio Deus, ele dá esta maravilhosa notícia. Glória a Deus! Para trazer a notícia àquela mulher. E quando Cristo, ele vem a esta baixa terra, ele vem, aleluias, não como um homem que todos estavam aguardando, não como um homem que todos estavam esperando. Ele vem muito pelo contrário, como alguém humilde, Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Deus! E como sinal de sua humildade, ele ainda nasce em uma geração de uma pessoa humilde, de pessoas simples, e não de uma pessoa rica, dos famosos daquela época, de uma pessoa simples. E esse mesmo Jesus, que ele nos foi prometido, Satanás, ele tenta calar a voz de Deus. Ele tenta parar ao Senhor Jesus, mas Jesus, ele veio para poder estar pagando pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Glória! Eu gostaria que você começasse neste momento a meditar na trajetória do Senhor Jesus, a analisar o que o Senhor Jesus ele passou por amor a mim, por amor. Glória a Deus. Em um dado momento, homens invejosos, eles pegaram Jesus pela inveja. Por que eles tinham inveja de Jesus? Porque Jesus, com uma voz simples, com uma voz mansa, ele conseguia arrastar multidões. Glória a Deus! E aquelas pessoas que iam até eles não se decepcionavam, porque eles sempre ouviam uma palavra que vinha ao encontro daquela necessidade. E Jesus, ele foi então pego pela inveja. Aqueles homens, eles então prendem Jesus, eles humilham Jesus, eles esbofeteiam. Imagine a última hora do Senhor Jesus, quando ele está ali no jardim junto com os seus discípulos, e junto ali com os seus discípulos, ele foi então abandonado por eles. Jesus, ele simplesmente pediu para que eles vigiassem com ele, mas eles não conseguiram vigiar com o Senhor Jesus, não conseguiram orar com o Senhor. E ele então, no último momento, ele ainda realiza o seu último milagre. Glória a juntamente ali com a orelha daquele homem que havia caído ao chão, ele cola aquela orelha. Glória a Deus! E nem isso serviu para que aqueles homens viessem se arrepender dos seus pecados e dos seus erros. E eles então continuaram ali com aquele ritual. Eu gostaria que você meditasse neste momento. Ele foi abandonado pelos seus amigos, por aqueles que estavam ao prato com ele. Ele foi traído por um que comia à mesa com ele. E ele foi ali sentenciado por um povo que ele veio para arrebatá-los, para poder livrá-los daquela situação. Ele foi traído, julgado exatamente por aquele povo. Quando aquele Pilatos ele chega e apresenta Jesus na tentativa de tirar Jesus daquela situação, o povo clama: crucifica-o.
Então se dá um processo em todo um ritual, todos nós já sabemos. O Senhor então ele foi sentenciado à morte, e a pior morte que existia naquele período, e até hoje muitos historiadores eles chegam a dizer que era uma morte tão terrível que Roma procurava evitar. Não é que eles crucificavam ali porque eles gostavam, eles procuravam evitar. E o próprio Deus ele já havia falado isso em sua mensagem: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora imagine que Jesus ele se fez maldito por nós. Eu gostaria que você lembrasse de cada gota de sangue que ele estava ali derramando. Ele não merecia, mas ele derramava. Imagine cada chibatada que ele tomou, cada chicotada que ele tomou ali. Ele não merecia, mas ele tomou tudo isso em silêncio. A própria palavra vai nos dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado para o glória. Ele fazia tudo isso por amor a mim e por amor a você que está aqui. Porque todas as vezes que ele lembrava que se ele não passasse por aquilo, todos nós estávamos sentenciados e condenados ao lago de fogo. Aleluia. Estávamos todos condenados à morte, sem Deus, sem paz e sem salvação. É exatamente por isso que ele ia ali para aquela cruz em silêncio. Sobre ele aquela estaca para que ele levasse, aleluia, ele sem força, ele já, aleluia, com a sua última força, ele conduziu, porque ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele foi conduzido. Quando ele foi pendurado ali, ele não abriu a sua boca, ele estava ali a todo momento. Ele poderia simplesmente paralisar aquele ritual, aquela situação no meio. Ele poderia simplesmente dizer: Pai, eu não vou passar por isso, porque eu não sou obrigado a passar por isso. Mas ele não fez isso. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque ele me amava, ele te amava. Toda vez que ele estava ali levando uma chibatada, ele lembrava e ele, aleluia, olhava para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Glória a Deus! Porque ele sabia que nós não chegaríamos diante de Deus, que nós jamais estaríamos diante do Senhor. Aleluia! Glória a E Deus! hoje nós temos esse privilégio, esta rica oportunidade de estar aqui diante, aleluia, da face dele neste momento. Imagine agora por um momento que após a morte do Senhor, até mesmo a natureza clamou. Aquele povo que estava ali, estavam simplesmente sacrificando mais um, mas a natureza ela não suportou ver a morte do Filho de Deus. Aleluia! Eis que tudo escureceu, eis que houve terremoto, houve vento, não suportou a natureza a morte. Então o Senhor, após a sua morte, ele foi colocado em um sepulcro, e ele ficou ali naquele sepulcro à parte. E enquanto todos estavam ali imaginando o que será que vai acontecer, será que ele realmente vai ressuscitar? Os judeus já estavam ali programando uma artimanha para poder abafar essa situação. Era algo vergonhoso, porque eles haviam cometido um crime, e um crime terrível, haviam crucificado um inocente. Mas de repente, ao terceiro dia, quando aquelas mulheres vão procurar o corpo para poder ali passar especiarias, para poder ali estar ornamentando aquele corpo, quando elas chegam, a porta já estava aberta. Então elas assustadas, atônitas, elas retornam. E quando chega ali Pedro e João, Pedro ele já vai chegando e entrando em desespero, correndo para ver o que havia acontecido com ele. Quando ele chega lá, ele vê apenas o lençol, aleluia, o corpo.
Quando aqueles homens eles retornam, eles estavam ali cabisbaixos. O que será que fizeram com o corpo? Onde foi que esconderam o nosso mestre? De repente eles ali conversando, eles ali, aleluia, em um lugar fechado, com medo de represália, com medo de serem mortos também. De repente surge o nosso mestre no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Ele aparece ali no meio deles vivo, ressuscitado. Aleluia, glórias a Deus. E eles então começam ali a conversar. Glória a Jesus. A palavra do Senhor então vai nos dizer que ele passou por aproximadamente 40 dias. E todos aqueles que estavam juntamente com ele, e todos aqueles que estavam ali, eles puderam testificar. Em Atos dos Apóstolos vai nos dizer que, aleluias, o Senhor ele nos deu tão grande prova de que ele ressuscitou. Glória a Deus. Homens, mulheres, então de repente, após esses 40 dias, eles estavam ali todos reunidos em um lugar, e eles preocupados, porque a maior preocupação deles era quando é que Jesus iria tirar o governo de Roma e deixar Israel como uma sociedade pura, limpa, sem a interferência de Roma. Mas Jesus vira para eles e dá a eles uma resposta que talvez possa ser uma resposta pesada, mas ele trouxe a realidade para eles. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória. O Senhor aqui ele já estava apresentando para eles aquele que iria vir após o seu retorno até o Pai. E ele dizendo essas palavras, ele começa então a subir, aleluia, a ser Glória a Deus. E ele, aleluia, após ir subindo, ele alcançou ali até as nuvens, um ponto onde o homem já não conseguia mais ver. Aleluias. Então, após a orientação daqueles que estavam ali, os anjos do Senhor desce e fala com aqueles homens: ei, vocês estão aí aguardando, esperando esse que vocês viram subir, ele vai descer um dia. Então aqueles que estavam ali, eles retornam para o lugar onde Jesus havia os determinado. E eles estavam ali todos reunidos, falando uma só língua, uma só voz. Glória a Deus! Glória a Deus! Imagina como se fosse um salão desses, e eles todos ali reunidos, clamando, buscando ao Senhor Jesus. Glória a Jesus! Até que, ao se cumprir o dia de Pentecoste, muitas pessoas frisam apenas no dia de Pentecoste. Meus irmãos, a data de Pentecoste, ela já tinha sido estabelecida por Deus lá no Antigo Testamento, há muitos anos atrás, já havia sido estipulado. O que nós precisamos focar e guardar muito bem é que nessa data aconteceu o evento mais marcante da história. Cumpriu-se exatamente aquela palavra, a profecia que Joel havia profetizado há muitos anos atrás. Glória a Deus! Deus ele derramaria o seu Espírito. Ele retornou para o Pai, cumpriu o seu dia de Pentecoste, eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio dos céus um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos. E foram repartidos por eles línguas como que de fogo, e foram todos cheios. Senhor Jesus,
naquele dia, naquele exato momento, cumpriu-se o que Joel havia falado e o Espírito Santo repousou sobre eles. A partir daquele momento, eles já não estavam mais sozinhos, eles não estavam mais ali rejeitados, eles estavam, aleluias, com o Espírito Santo habitando dentro deles, aleluias. Eles já não podiam mais ver o Senhor Jesus como eles viam antes, mas eles já tinham o Espírito Santo dentro deles. Glória a Deus. Que aconteceu ali naquele grande dia, aleluias, em que o Espírito Santo habitou na vida deles, é o mesmo Espírito Santo que habita na minha vida, na sua vida. É o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você, que impulsiona a louvar, que impulsiona a glorificar, que impulsiona nessa hora. Este Espírito Santo, ele habita em meio de nós, ele está conosco, ele vai conosco. Quando Jesus ele estava aqui nessa terra como homem, os seus discípulos estavam ali limitados, aonde Jesus ia, eles estavam. A partir do momento que o Espírito Santo ele veio, o Espírito Santo ele nos conduz, ele nos diz vai e nós vamos porque ele está conosco. No momento que você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, é que você se torna uma testemunha eficaz do Senhor Jesus, uma testemunha de Cristo nesta terra. Nesta hora, Deus ele faz a primeira pergunta a você: você tem sido testemunha dele? Você tem testemunhado o nome dele? Tem testemunhado aquilo que ele fez e que ele faz na sua vida? Seja uma testemunha real de Cristo, seja uma testemunha verdadeira de Cristo. E a palavra do Senhor ela vai prosseguindo nos dizendo que haverá nesta terra algo terrível, uma calamidade está preparada para esta terra em que nós conhecemos hoje. Glória a Deus. Tudo isso que nós vemos hoje será destruído. Mas o Senhor ele já veio nos advertindo há muitos anos atrás. Ele já veio nos apresentando com várias aleluias, com algo assim tão maravilhoso de provas que ele vai voltar para nos buscar. Ele então vai nos dizer que virá o anticristo nesta baixa terra. E nós podemos observar que o anticristo ele já está trabalhando, ele já está agindo, ele já está aí, aleluias, com toda a sua maneira, as suas manobras para poder tentar calar aquele que serve a Deus. Observa aqui, aleluias, a intenção do inimigo sempre foi calar aquele que serve a Deus, sempre foi calar aquele que está na presença de Deus. Ele está tentando de diversas maneiras paralisar a obra do Senhor, mas há uma palavra que Deus ele trouxe para nós, aleluia, que as portas do inferno Satanás ele pode levantar com todas as suas artimanhas, com todas as suas maneiras, mas aleluia, aquele que serve a Deus não será calado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Talvez você não compreendeu aí ainda, mas é motivo de você começar a refletir na sua vida aí agora. Pois se você é igreja de Cristo, você não vai ser parado, porque Deus ele te garante a vitória.
fazendo a vontade do Pai. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que haverá algo que vai acontecer nesta terra. O sol ele perderá o seu brilho. A palavra do Senhor já nos advertiu isso. Cientistas já estão chegando a essa conclusão de que vai chegar um tempo em que o sol ele vai parar de queimar ali a combustão que nele existe e ele vai, aleluia, escurecer. A palavra de Deus já nos advertiu há muito tempo. A lua ela vai perder o seu brilho. A palavra do Senhor já nos advertiu isso há muito tempo. Talvez você pode estar pensando aí, mas a lua não vai fazer nenhuma diferença. Observa que a lua ela faz diferença no clima da terra, até mesmo nas ondas do mar. Ela interfere, aleluia. Se interfere na lua, vai interferir, vai ter uma catástrofe. A palavra de Deus também vai nos dizer que as águas da terra serão contaminadas. Agora imagine o caos, imagine a escuridão, imagine algo tenebroso, fumaça, enxofre. E a palavra de Deus ela vai se cumprindo a cada dia. Mas o Senhor ele nos fez algo, que a igreja do Senhor, aleluia, ela estará guardada, estará reservada. Sobre a terra. A palavra de Deus já nos advertiu que haverá 3 anos e meio de uma falsa paz. Haverá também 3 anos e meio onde, aleluia, o mal irá mostrar a sua garra, algo terrível, algo tenebroso. Mas o Senhor já te advertiu isso antes, para que você se prepare para não passar por essa situação, para não passar por essa tristeza, por essa calamidade, porque Deus ele guarda o que é seu, ele protege o que é seu. Se você está guardado por Deus, você tem motivos para glorificar Deus. E o Senhor então ele vai nos advertir que após essas situações nós teremos também um período do milênio, onde Satanás ele estará aí, aleluia, preso por 1000 anos. A palavra de Deus ela vai nos dizer que Satanás ele depois será solto. E após a sua soltura, agora imagine um animal bravo, com fome. Quando ele é solto, ele vai sair atacando para tudo quanto é lado. Mas a igreja do Senhor estará resguardada. Atacando por todos os lados e fazendo as suas artimanhas. Mas aí há algo que nós vamos entrar nesta parte que lemos, nesse grande juízo, nesse grande trono branco. Observa que haverá um dado momento, a própria palavra de Deus ela nos diz que os mortos, quando a trombeta tocar, eles ouvirão a trombeta tocar lá do lugar onde estão. Mas estes mortos que irão ouvir essa trombeta são apenas aqueles que morreram em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Aqueles Deus! que morreram na presença do Senhor. Porque não é para qualquer um. Não vai ser aqueles que andaram de qualquer maneira, conforme fizeram, não. É para aqueles que andaram na presença de Deus. Estes estão ali, aleluia, descansando no Senhor. Mas quando a trombeta ela tocar, eles ouvirão, aleluia, e eles, aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eles irão ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que estiverem vivos, eles terão o seu corpo transformado em um corpo de glória. Glória a Deus. Um corpo exatamente igual ao dos anjos. Glória a Deus. Os mortos ressuscitam, se juntam com aqueles que estão vivos, com um corpo transformado de glória. Glória a Deus.
paz e sem salvação, estes continuarão no sepulcro, estes continuarão, aleluias, no seu lugar onde eles estiverem. Mas haverá um dia, no último julgamento, onde Deus ele vai dar a última sentença. Todos estes mortos, aí sim vem essa parte, e vi mortos grandes e pequenos. Esse grande dia, imagina, homens com Hitler, Mussolini, homens que atacaram, que mataram cristãos, homens que não quiseram nada com Deus, eles estarão nesse grande dia. Homens que andaram na casa de Deus, deram um passeio na casa de Deus, mas nunca quiseram nada com Deus, se levantarão nesse dia, estarão diante de Deus. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que serão abertos livros, e dentre esses livros será aberto o livro da vida e também o livro das obras. E tudo aquilo que o homem fez, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja bonito, quer seja feio, será apresentado naquele grande dia. Glória a Deus! E cada obra que foi feita, Deus, Ele estará apresentando. Deus não é como muitos, como nós conhecemos a justiça nesta terra, onde quem tem poder fica livre, e onde quem não tem poder fica preso. Não, Deus, Ele é um juiz justo. E aqueles mortos, eles serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É aqui que começa a apertar a situação. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que nesse dia se levantariam pessoas contra Ele e dizendo: Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos, nós falamos em mistério, nós pulamos em Tua casa, nós fizemos grandes rituais, coisas bonitas. Nesse dia se levantarão muitos homens que arrastaram multidões e que se diziam servos de Deus, que se diziam homens de Deus, mulheres de Deus, santos, intocáveis, estarão também nesse dia. Aleluia. Comece a analisar aí agora, comece a pensar aí agora como está a sua vida. Pula, não resolve, não significa que está cheio de Deus. Falar bonito não significa que está cheio de Deus. Orar por revelação não significa que está cheio de Deus. Expulsar demônios não significa que está cheio de Deus. Porque o próprio Jesus, Ele disse isso, que naquele dia muitos iriam fazer isso. Senhor, operamos maravilhas na Tua casa. Operamos sinais bonitos na Tua casa. Mas eles receberão a sentença: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Nunca. Agora observe que o próprio Deus Ele vai falar que nunca vos conheceu. Fizeram tudo isso, até usaram o nome dele, mas não tinha nada dele, não sentia nada dele, faziam apenas de aparências, faziam apenas para mostrar, faziam apenas para poder ter status. A palavra que Deus Ele traz nesta noite, eu tentei por diversos momentos trazer outra mensagem, trazer outra palavra, mas Deus Ele tocava no meu coração, Ele batia no meu coração. É esta palavra. Não adianta porque, como já foi falado aqui nesta noite, a vida do Senhor está próxima. A vida do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. E o Senhor Ele não vai levar para lá pessoas que estiverem de qualquer maneira ou de qualquer jeito, porque o céu Ele é algo muito lindo, Ele é algo muito bonito. Você examina com calma em casa Apocalipse 21, você vai ver como é linda aquela cidade, como é magnífica aquela cidade, mas lá não vai poder entrar nem a sombra do pecado.
falha, porque é um lugar onde você estará de eternidade em eternidade, habitando com o próprio Deus. Você estará ali de eternidade em eternidade, em um lugar onde não precisa de luz do sol, nem de estrela, não há mudança climática, porque a glória de Deus resplandece em todo. Aleluia, se houver uma mancha de pecado, a glória de Deus, quando passar, derrete, queima tudo, porque, aleluia, o Senhor, Ele não consegue compactuar com o erro, com o pecado. É por isso que Ele, aleluia, ama ao pecador, mas Ele abomina o pecado, Ele abomina o erro, Ele abomina as falhas. Aleluia. Nesta noite, Deus, Ele te convida a fazer uma reflexão na sua vida. Ele te convida a analisar a sua vida. Mas Ele está pedindo para você fazer uma análise sincera com você mesmo. Uma análise realista com você mesmo. Você está servindo a Deus com sinceridade? Você está servindo a Deus de verdade? Você está realmente, aleluia, batalhando aqui nesta terra para habitar nesta nova cidade? Glória a Deus. Aleluia. Porque todo aquele que chegar diante desse trono branco, o Senhor, Ele já não vai mais estar agindo ali como um advogado. Ele será um juiz. Ele estará ali apenas proferindo a sentença. Ele estará ali apenas determinando, aleluia, homens maus, homens tenebrosos. Ele vai simplesmente dizer: ei, o seu lugar é lá no lago de fogo. Mas para aquele que está com a sua alma pura, com o seu coração lavado no Senhor, aleluia, ele tem a certeza da vida eterna, ele tem a certeza de estar. Agora comece a imaginar aí o seu coração, como ele está nesta hora. Como está a sua alma neste momento? Mas quando você chegar naquele lugar, imagine que você estará com homens como Abraão, homens como, aleluia, glórias a Deus, como Isaac, como Jacó. Você estará ali junto com homens como Paulo, aleluia. Você estará ali com homens que passaram nesta história, aleluia, e que fizeram a vontade de Deus. Glória a Jesus. Imagine você podendo rever ali o saudoso missionário. Imagine você podendo observar e conversar com homens e mulheres que estiveram aqui, aleluia, e que você talvez tinha vontade de conversar. Mulheres como Ruth, mulheres como Esther, aleluia, estavam naquele lugar. É por isso que o Senhor, nesta noite, Ele insiste em lhe perguntar: como está a sua situação? Como está a sua vida? Se você está diante de Deus aí agora, com sinceridade, se você está diante de Deus aí agora, aleluia, aguardando a vida dele, comece a se alegrar, comece a glorificar. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar, a presença dele é real em nosso meio. Aleluia. Começa a sentir aí agora. Começa a sentir o renovo do Espírito Santo. Começa a sentir o toque do Espírito Santo aí agora. Começa a sentir a presença dele aí agora. Aleluia. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele habita dentro de você. Ele está dentro
inimigo ele vem a artimanhas. Aleluias. Glórias a Deus. Porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Glorifique. Louvado o nome do Senhor. E se você tem essa certeza, coloque-se de pé. Vamos falar com esse Deus. Vamos, aleluia, apresentando este Deus agora. Louvado o nome do Senhor. Se você tem alguma coisa te perturbando, alguma coisa te incomodando aí agora, vai falando com este Deus. Vai apresentando a Ele agora. Peça a Ele para arrancar tudo que te impeça de chegar até Ele. Tudo que te impeça de, aleluia, naquele dia, a entrar pelas portas. Vai dando glória, glória, glória a Deus. Vai falando com Deus aí agora. Vai falando com Ele nesta hora. Vai apresentando a Ele a sua necessidade. Vai falando com Deus. Ó Deus, eu preciso me fortalecer mais. Eu preciso me encher de Ti. Eu não quero aquele dia ser confundido com aqueles que dizem de qualquer maneira. Eu estou aqui, meu Deus. Renova, enche, vai enchendo-se do Espírito de Deus. Vai enchendo-se da presença dEle. Enche, 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 enche do Espírito de Deus. Vai se enchendo, vai glorificando, vai se apresentando a Ele agora. Ele está aqui ouvindo a sua voz. Ele está aqui ouvindo o seu clamor. Vai sentindo a presença dEle agora. Não deixa nada te calar. Não deixa nada te parar. Vai buscando a Ele agora. Aleluia. Enche do Espírito Santo. Enche de Deus. Para que você venha ser. Aleluia. Não faça o cheiro. Não aceite ficar pela metade. Não aceite ficar vazio. Busca se encher de Deus agora. Enche, 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 enche. Não enche, o Espírito de Deus está enchendo aí agora. Aleluia. Ele prometeu que ia derramar o Espírito Santo. Ele está derramando nesta noite. Ele está derramando aí agora. Vai sentindo, vai enchendo, sem falar mais. Enche, enche, vai se enchendo de Deus. Vai se renovando. Aleluia. Vai falando com Deus aí agora. Para o mistério. Pula, glorifica. Mas não deixa o inimigo calar a sua voz. Não deixa o inimigo parar você. Vai se enchendo aí agora. Aleluia. Ao Espírito de Deus. Ele está se movendo nesse lugar. Ele está enchendo. Ele está enchendo. Enche. Peça a Ele para ser cheio. Até transportar. Aleluia. Vai se enchendo até transbordar. Não fique pela metade. Não fique por 3/4 até transbordar nessa glória. Aleluia. Aleluia. Pois o desejo do Senhor é que naquele dia você possa entrar pelas portas. Naquele dia você possa entrar pelas portas. Vai se enchendo aí agora. Não tem outra maneira de você passar pelas portas a não ser cheio de renovado do Espírito Santo de Deus. Enche aí agora. Vai se enchendo. Vai se enchendo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que aleluia, glórias a Deus. Gloriosamente respondente Ele. Vai clamando, vai buscando, vai falando com Ele nesta hora. Olha Deus agindo. Olha Deus atendendo aí agora a sua necessidade, o seu pedido, o seu clamor. Saiba que a sua lágrima aqui nesta hora não é em vão. Deus Ele está colhendo, Ele está atendendo. Se derrama diante de Deus. Se derrama diante de Deus aí agora. Se derrama diante dEle. Não deixa o seu coração te enganar. Derrama, derrama, derrama. Deus está derramando o Espírito Santo. Ele está derramando aí agora. Vai sentindo a presença dele é real. A presença dele é real. Ele calava, regaçava, recava, encheva, enche do Espírito. Não deixa mais nada ocupar o espaço que é do Espírito Santo.
sentir agora é o renovo de Deus. Vai renovando, vai renovando. Aleluia, aleluia. Satanás está tentando dizer que não é de Deus, mas é Deus que está falando com você agora. É Deus que com você agora. Satanás vai tentar te enganar, não permita. Vai clamando o sangue de Jesus para que você seja cheio. Ele está falando aí agora. Ele está agindo em sua vida aí agora. Renova, 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 renova. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É você, Deus, neste momento. O único que pode pedir você que receba o renovo aí agora é você mesmo. Se você colocar no seu coração aí agora que o mal sai, ele sai e dá lugar para o Espírito Santo encher. Então vai deixando o Espírito Santo agir, vai deixando o Espírito Santo trabalhar. É nessa hora, é neste momento. Vai recheando, vai renovando, vai enchendo, vai se enchendo. Aleluia, glória a Deus. Satanás, ele tenta te parar, ele tenta te calar neste momento, mas é Deus que está te enchendo. Então recebe, 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 recebe aí agora o renovo de Deus. A sua fé será acrescentada. Aleluia, neste momento, a sua fé está sendo acrescentada neste momento. Receba aí agora, receba aí agora. Estava sede da paz. Deus está derramando dons espirituais aí. Recebe, Ele está trazendo dons espirituais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vai recebendo aí agora. Deus está buscando dons ministeriais, dons espirituais. Se você crê, recebe, vai recebendo. Aleluia, glórias a Deus. Vai contemplando, vai recebendo, vai alcançando de Deus. É Deus quem te entrega. E quando Deus te dá, Satanás não toma. Quando Deus te dá, o inimigo não pega. Porque é Deus que te garante. É Deus que está te entregando aí agora. Recebe os dons, recebe a bênção, recebe aí agora. Então vai lá, aceita. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Se você recebeu de Deus aí agora, glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, pode se assentar. Aleluia. Glórias a Deus. Pode louvar o Senhor de sua melhor forma nesta noite. Glórias a Deus. Graças a Deus. Deus está em nosso meio. Glórias a Deus. Louvado o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida. Que esta palavra venha fixar em cada coração. Aleluia, se encher de esperança. Talvez a sua esperança estava se acabando. Aleluia. Deus, Ele renovou sua esperança. Aleluia. Você vai compreender que a sua morada não é aqui. A sua morada é lá. Aleluia. O seu lugar preparado é lá. Então recebe de Deus essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém que ainda não aceitou a Cristo e gostaria de entregar sua vida a Ele nesta hora. Amém. Acredito que todos já estão, aleluia, na presença do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Retorna a palavra aqui ao pastor da igreja, responsável por essa igreja. Amém. Que Deus continue abençoando. Agradeço por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Aleluia.
igreja que ela caminha unida, ela vence unida. Amém, Jesus.